Gravando. Vamos lá. A gente estava falando de origem e evolução de suínos, né? E a melhoria o estabelecimento através das seleções, que seleção é um dos mecanismos do melhoramento genético, o estabelecimento dos grupos raciais a partir de uma seleção imposta pelo homem e tal, mas também a partir de uma seleção imposta pela natureza, visto que os suínos de perfil cefálico, perfil de orelhas asiático, são originários do javali asiático, né? O Sus scrofa vittatus, que a gente viu na aula de ontem. E os animais europeus, os restantes dos suínos europeus, né? Eles são originários do javali europeu, Sus scrofa scrofa. São subespécies diferentes, né? E ainda há o javali da região do Mediterrâneo, que tem suínos formados na região do Mediterrâneo, por cruzamentos também. Talvez até tenha entrado aí esse javali mediterrâneo na formação. A história não coloca dessa maneira, a ciência, mas os relatos, né? Mas pode ser que tenha entrado aí nessa formação. Inclusive as raças mediterrâneas são bem poucas e estão em processo até de extinção, né? Então, falando dos troncos, né? Vou voltar nos troncos de novo, eu estava nessa última lâmina, o tronco asiático dos suínos, a gente fala, esse tronco, a gente fala tronco filogenético. O que quer dizer isso? Um grupo, filo é proximidade, né? Pode ter sentido de proximidade, um grupo de proximidade genética, então tronco asiático, tronco filogenético asiático. É descendente do javali indiano, ah, é um grupo de animais que está mais disseminado na Ásia, são, via de regra, animais pequenos, até porque o javali, o Sus scrofa vittatus, é um pouco menor do que o Sus scrofa scrofa, que é o javali europeu. As orelhas são curtas, como já falamos, né, que é o perfil asiático. E são animais que têm aptidão para engorda, naturalmente, produzem muito facilmente toucinho. Tá, e aí tem as imagens que eu mostrei aí, se ele for puxar, inclusive as imagens, parte delas é aqui no Brasil mesmo, né? Animais criados no Brasil mesmo. E o perfil cefálico, veja bem que é côncavo, a outra côncavo. O perfil de orelha, orelhas curtas. E animal que vira uma bola de banho. Como eu falei, é um animal que, se você tem intenção em produzir gordura, trabalha com esse grupo, trabalha com o melhoramento nele. Mas sair desses animais, com essa configuração, com esse padrão genético, para tentar produzir um animal tipo carne, não é impossível, só é demorado pra caramba. Alguém ergueu a mão aí? Não, acho que não, né? Eu vi uma mensagem aqui, eu acho que deve ser do meu. Ah, tá, é do meu bate-papo. Do professor Marco mandando informação a respeito das aulas que eu tenho com outro professor aí. Mas então, olha só, veja que os animais têm essa característica. Não dá para eu querer buscar aqui isso, ao passo que se eu quiser jogar um pouco mais de banha no animal tipo carne, que a gente está vivendo isso hoje em dia, depois eu vou mostrar no final para vocês um aproveitamento dessas informações, a gente está vivendo isso hoje em dia porque no passado a banha não era, essas raças foram desprezadas, a banha não era o foco era a carne. Então trabalhou-se na seleção de animais com excessiva massa muscular e menor deposição de gordura. Só que isso levou a problemas de uma carne tão seca que a carne do porco branco é menos saborosa do que a carne do porco caipira, que tem característica de produzir um pouco mais de banha. Animais com característica mista ou banha. É muita banha? É. Só que a carne é mais saborosa. E durante um tempo ficou o conceito de que banha fazia mal. Eu vou falar gordura animal, né? Então a gente fala banha porque a gente já, quando pensa em banha, já pensa logo em suíno. Mas tem que, como banha acaba sendo sempre pensado em suíno, mas o certo é falar banha suína ou gordura suína. Que faria mal. Na verdade, a gordura animal pode ser prejudicial, mas a gordura animal saturada, como a gordura dos bovinos, né? Dos ovinos, ela é mais prejudicial. Dos suínos, não que seja, não tenha nenhum mal, mas os mesmos males que ela pode ter, o óleo de soja pode ter. Ou até piores, o óleo de soja, né? Então está mudando esse conceito ultimamente. E esses animais voltaram a ter valor. Até eu vou mostrar para vocês o porquê, como e a Embrapa trabalhou nesse sentido já, com melhoramento. Então esse um grupo de animais que tem essa característica bem intensa e conseguir sair daqui
para converter isso para animal tipo carne, cara, impossível não é. Algum gene ele vai ter aí, mas vai ser bem complicado de fazer isso, tá? Sair desses animais para animal tipo carne. Aí temos o tronco céltico, que é o animal descendente do javali europeu, que foi formado na Europa Central. São animais grandes e tem toucinho rijo, ou rígido, tanto faz. Porque aqueles animais já têm um toucinho mais mole. Aqui é mais firme. E aí você tem raças aí, europeias, né? Como você tem aqui o New Hampshire. Existe o New Hampshire e existe... Opa, é para ter até os nomes dos animais aqui. Existe o New Hampshire e existe o Essex. Ambos têm essa faixa branca aqui, tá? O Essex costuma ser um pouco menor. A diferença está na orelha. O New Hampshire tem a orelha céltica, cobrindo os olhos, um corpo um pouco mais comprido e mais profundo, e o Essex é um animal mais alto, mais esguio e orelhas do padrão ibérico, orelhas em pé. Não é o padrão asiático curtinho, orelha também o médio, mas mais em pé, tá? Aí, e você tem o Landrace, uma raça dinamarquesa, com orelhas compridas. Essa aqui é inglesa. Essa e o Essex são inglesas. O Essex e New Hampshire, inclusive New Hampshire e o Essex são, como é que eu posso dizer? Tipo como se fosse estado da Inglaterra, né? Não sei como lá não chama estado, mas né, província, não sei como é que chama lá. É como se fossem estados aqui no Brasil. Aí você tem o Landrace, que é uma raça dinamarquesa, como eu falei. E você tem o Duroc Jersey, que é uma raça norte-americana, feita nos Estados Unidos. A partir de cruzamento, outras raças e tal. E, inclusive, esses animais são animais considerados tipo carne, né? E esse é considerado tipo carne e bacon. É mais misto, ele produz uma gordura mais firme, mas a gordura da barriga é muito usada para fazer bacon, porque ele entremeia com carne e tal e tal. Aí você tem o tronco ibérico. São 3 troncos, né? 3 tipos de orelha. A orelha asiática, a orelha em pezinha, revisando o que a gente já falou, né? Curta e levinha, que é aqueles animais que costumam engordar mais lá. O tronco céltico, né? Que são animais de orelha mais deitada. Deixa eu ver aqui, tá? De orelha mais deitada. E o tronco ibérico, que são animais de orelha intermediária, né? Animais formados na Europa Meridional. Deixa eu botar isso aqui, não sei por que diacho esse troço ficou direto. Deixa eu só dar uma corrigidazinha aqui, que não atrapalha na hora que eu estiver falando. Eu até tinha, eu não sei porque que eles configurou, mas eu tinha os nomes dessas raças aqui, mas não estão aparecendo. Só para... Beleza. Então tá, o tronco ibérico, deixa eu dar mais uma corrigidazinha aqui. Pessoal, pera um pouquinho, minha esposa está me chamando aqui, vê o que ela quer. O cara mandou mensagem se eu posso lá levar o carro, se ele quer que venha buscar aqui com o eletricista, pode vir agora. Aí eu falei pra ele vir, que você tá dando aula e eu tô fazendo almoço. Tá bom. Então vamos lá, vamos voltar lá. Tá? Eu tive que interromper aqui. Só um pouquinho. Só ver um troço aqui. Beleza. Então tá, o tronco ibérico, que são animais da Europa Meridional, né? Com tendência a estender-se para o norte da Europa. Descendentes de cruzamento entre javalis e porcos trazidos para a Península Ibérica, pelos fenícios da costa oriental do Mediterrâneo, atual Líbano. Então, o Líbano já está no Oriente, já está na... Líbano não é a Europa, né? Entre Ásia e África ali. E os animais que foram trazidos para essa região do Mediterrâneo acabaram se reproduzindo provavelmente com o javali, como eu falei, o javali do Mediterrâneo. E formou animais com características diferentes, tá? E essas raças originais, as raças ibéricas, malibéricas, como eu falei, elas estão em extinção. Porque elas foram, assim como as raças
do tronco céltico, do tronco asiático para banha, foram deixadas de lado por um tempo, inclusive no Brasil também, comentei sobre o Senargem, que é um tentativa de resgate dessas raças no Brasil, foram deixadas de lado porque houve uma ascensão das raças, aquelas raças do tronco céltico, que é as raças que produzem mais carne, né? Landrace, Lige White, agora o Pietran, o Essex, New Hampshire, são todas raças que têm maior característica para produção de carne. Tem essa informação genética e foram melhoradas para isso, elas acabaram suplantando as raças nativas. A título de exemplo, vamos falando em melhoramento genético, aí independe da espécie, ocorreu a mesma questão com o bovino franqueiro, o bovino pantaneiro, o bovino curraleiro, que são raças brasileiras, tá? E o mocho nacional, e o caracu. O caracu agora deu uma recuperada, mas as outras ficaram em restrição porque as pessoas deixaram de lado para criar basicamente Nelore. E aí estava se perdendo esse material genético, que pode ser extremamente útil no futuro. Talvez hoje a indústria, as empresas olhem e não vejam vantagem, mas no futuro pode ser útil, tá? Até para poder continuar dando suporte para as raças que estão aí em alta, tá? Então, devido a esses cruzamentos com raças chamadas melhoradas, raças que têm características para a produção de carne, acabou reduzindo essa população. Então, essa primeira imagem aqui, ó, veja bem a orelha como é que é, ó. A orelha tamanho mediano, ela não cobre o olho aqui, mas também não é aquela orelhinha pequena em pé. Então, o perfil de orelha ibérico. Essa primeira raça aqui é o suíno da raça pata negra, uma raça espanhola, tá? Veja que é um animal que tem uma característica, não é nem aquela banha excessiva, mas você vê que tem banha por baixo aí, mas não é aquele animal também musculoso para carne, tá? Aí você tem raças como Pereira, essa raça aqui, ó, o nome Pereira vem que essa raça foi feita no Brasil, né? Aí você tem essa vermelha aqui, não me fugiu, acho que é Piracicaba, se eu não me engano. Então são raças brasileiras. Vamos ver se a gente acha informações. Eu tinha esses nomes aí, mas aí acabou fugindo. Suíno, Piracicaba. Eu não sei se essa raça já não está em extinção, né? Porque cria-se. Acabou ficando de lado, né? Não vai nem vai aparecer aqui. Apareceu outra. Não, com certeza não são Piracicaba. Deixa eu botar porco ao invés de suíno. Porco Piracicaba. Ou da raça Piracicaba. Ó, apareceu aqui, na verdade, o caruncho. Que está na moda hoje em dia criar como animal de estimação, tá? O carunchinho criar como bicho de estimação. Na coleira, na cidade. É muita viagem. Só que por mais que seja pequenininho quando ele é novo, ele cresce e fica aí com 150 quilos mais ou menos. Mas não é o nosso foco, não. Nosso foco aqui é a produção de animal para matar e comer a carne mesmo. Carne de porco é bom. Deixa eu ver. Não vai aparecer. Deixa eu ver o Pereira, que é uma raça brasileira também. Esse nome vem justamente de quem criou a raça, né? Ó, aqui o único que aparece é esse daqui, o resto não aparece. Aquela imagem, tá? Aí tem o Piau também, que é uma raça nacional. Aqui tá meio misturadão, tá? Não é Piau puro, que o Piau não tem essa orelhona. A orelha do Piau é mais em pé assim, ó. E Piau e Pereira são parecidos. Então não é uma raça que tem essa orelha tão grande, né? Aí tem outras raças brasileiras de suínos aqui, por exemplo, tem o Nilo, tem outras raças que são mistas com banha, né? Ó, todas raças nacionais. E se a gente for ver o que o Senargem resgatou, você tá raças de suínos preservadas. Vamos ver se a gente acha aqui. Preservadas pelo Senargem, Centro Nacional de Suínos de Recursos Genéticos. Tá, aqui ó, o pata negra eu falei com vocês, tá? Mas não é preservado pelo Senargem. O Senargem preserva outras raças, não essa daí. Aqui tem um exemplo de algumas raças, né, que são criadas hoje em dia. O Lige White, daquele grupo do perfil de orelha mais em pé, mas é um animal para carne, foi trabalhado para carne. O Landrace, que é perfil de orelha caída. O Pietran, que é orelha caída. E o Duroc, que é orelha caída. Tá? Depois eu vou ver se eu consigo alguma informação mais aqui de imagens que tenha
esse material, essa preservação de material genético feito pelo Senagem, pela Embrapa, tá? Para mostrar para vocês. Então, esses que também são suínos nacionais, ó, animais nacional. Uma das raças que o Senagem preservou, com certeza, foi o Nilo, a raça de suíno Nilo, parece um pouco com esse Pata Negra. E, só para completar, falando do Pata Negra, o verdadeiro presunto é esse Pata Negra. Quer ver, ó? Você tem ideia do valor que esse alimento tem. Tá? É quase... É um troço gourmet, né? Oh, meu Deus. Pata Negra. Vamos ver aqui se vai aparecer. Uma peça... Tem vários valores, né? Mas uma peça aqui, ó. Essa peça, R$ 5.000 praticamente. Aí pode imaginar, o valor é alto mesmo. 7 mil aqui, 7 mil e pouco. Isso aqui tem todo um... Só aquela raça produz. Tem todo um processo de produção. São 3 anos para chegar nessa situação aqui. Só de conservação e curtimento. Isso encarece demais o processo. Ele é todo cheio de 9 horas, né, para poder fazer. Não, eles chamam de ramon, né, de sebo, aqui sebo pode ser cerdo, pode ser porco, né, porco ibérico, 50% raça ibérica, nem puro é. Então você tem essa produção desse tipo de produto que só é feita a partir dessa raça, tá? E é uma conservação da carne. A carne não é cozida, a carne crua. E é consumida assim, porque ela é conservada no sal. Tem todo um processo de produção aí, tá? Vamos lá. E aí, essas diversidades são utilizadas como? Através de seleção dentro das raças, né? Com toda essa capacidade que você tem, diversidade que tem de produção dos animais, você utiliza essa diferença para poder produzir animais com características intermediárias ou que você, da maneira que você queira. Então a seleção dentro das raças divide as raças em grupos, né? As raças que são criadas para produzir as fêmeas, e aí já usa esse conceito lá para melhoramento genético, tá? Isso também é utilizado para aves, é muito aplicado em aves, e também já está sendo utilizado para bovinos, não com a mesma escala, mas já tem isso. Por exemplo, nos cruzamentos chamados industriais, aí quais são as raças, a raça mãe, Nelore, o principal cruzamento. Qual que é a raça pai? O Angus, tá? Ninguém tem vaca Angus com touro Nelore, mas tem vaca Nelore com touro Angus, tá? E isso é só a pontinha do iceberg, porque em suínos isso é mais intenso. Tá? Em suínos você produz a mãe a partir de cruzamento. Não é simplesmente uma raça pura que entra. Entra uma produção de vários de animais a partir de mais que uma raça. Então você tem as raças, os grupos raciais criados para produzir as fêmeas, as porcas, as matrizes, cujo processo de seleção vai levar em conta o número total de leitões nascidos na raça, o peso da leitegada desmamada até os 21 dias de idade, o ganho de peso e a espessura do toucinho. Necessariamente nessa ordem, tá? E as raças destinadas a produzir os cachaços, os machos, que são selecionados nessa ordem, tá? Primeiro vem a capacidade de ganho de peso, depois a conversão alimentar e depois a espessura do toucinho, tá? Que é utilizada como parâmetro para calcular a quantidade de músculo na carcaça. Então essa ordem está dessa maneira porque as raças que eu utilizei para produzir as fêmeas, eu quero que as fêmeas tenham característica genética de produzir um grande número de leitões, que consigam amamentar bem esses leitões e desmamá-los pesados. E por fim, que eu leve em conta o ganho de peso e depois a espessura do toucinho. Nos cachaços, eu quero que eles tenham filhos que cresçam rápido, que ganhem bastante peso, que tenha uma boa conversão alimentar e que tenha, e por último, a espessura do toucinho, que vai combinar com o que a porca tem aqui. Então, esses conceitos, gente, vão gravando aí, eles são úteis para o processo de melhoramento genético, para o processo de seleção, para o processo de cruzamento, tá?
Então isso aí tá bem. Esses conceitos são mais ou menos os mesmos para frango. É lógico que aí não tem toucinho, não tem desmame, é lógico, frango não tem isso. Mas para frango, o que eu busco na fêmea? Na linha que vai produzir a matriz. Na linha que vai produzir a matriz, a linha de seleção, de cruzamentos que vão produzir a matriz, eu busco fêmeas que gerem fêmeas que botem bastante ovos, que sejam prolíferas, tá? Depois eu boto bastante ovos e ovos com peso bom. Porque ovos grandes geram pintinhos grandes, tá? Não posso ovos medíocres. E aí depois vem outras questões, isso nessa ordem, depois nós vamos ver essa relação toda, tá? Quando chegar lá em melhoramento de frangos. E depois vem outras questões, como por exemplo, conversão alimentar, adaptação à criação em confinamento, não lembro a ordem mais qual que é, mas elas são menos importantes que as duas primeiras. Para a galinha, ganho de peso, conversão alimentar, etc. Para as linhas que vão produzir os machos, o que eu quero? Machos que produzam filhos que ganhem peso rápido. Porque daí os produtos que nascerem vão integrar, vão agregar as informações desses dois grupos que foram utilizados. Dessas duas linhas de seleção para produzir machos e produzir fêmeas. Tá? Então, em 96, existe uma raça de suíno chamada Pietran. Tá? Não sei se vocês já viram, mas a gente pode abrir a internet aqui e colocar. O Pietran, escreve-se Pietrain, porque é belga, né? E aí a linguagem dos belgas é o francês, então você escreve em francês, né? O Pietran é um animal extremamente musculoso, vejam aqui. Olha a paleta desse animal, parece que está inchada, não tá? Olha a linha, ele tem tanta massa muscular na linha do osso lombar aqui, que aqui em cima da crista, vocês estão vendo lá a anatomia, né? Estão vendo? Não, já viram a anatomia. Então você tem as vértebras da coluna dorsal, né? Aí você tem o processo espinhoso e o processo transverso. Vocês lembram lá. E aí o tamanho desses processos variam com a posição em que está essa vértebra, né? As vértebras quando estão aqui, o processo espinhoso é mais proeminente e o transverso um pouco menor, e aqui o transverso é maior para suportar essa musculatura aqui e o espinhoso menor. Então aqui em cima do espinhoso não tem como desenvolver nem músculo nem gordura, porque é só pele e o osso aqui, em contato com o osso. O que acontece? Cria uma cova, se jogar água aqui, a água fica presa aqui em cima. Então ele cresceu tanto volume de massa muscular aqui que fica um buraco. E aqui está um leitão, quer ver? Um leitão Pietran, ó, leitão novinho, ó. Ele é musculoso mesmo, ele é parrudão. A paleta até é chamado de suíno com dois traseiros. O traseiro é musculoso, a paleta é musculosa. É uma raça belga francesa. Ó o volume de massa muscular, parece que está inchado, não parece aqui? Ó? Parece que está inchado aqui, ó. Parece que ele inchou aqui para trás. Então é um animal capaz de produzir muita massa muscular. Aí por que serve o Pietran? Para usar como animal puro? Não, para fazer cruzamento. Opa, não era abrir não. Mas aqui, ó. Ó, o traseiro de um Pietran, ó como é que ele chega a afundar na linha aqui. Ele tem a orelha do perfil, a orelha tem o perfil dos ibéricos, né? Apesar dele ele ter características de produção de massa muscular. Então, o que a Embrapa trabalhou? Ela trabalhou utilizando esses animais para produzir macho. Então, o Pietran sempre entra na produção de machos, tá? O que era usado no passado, gente? Vocês vão ver suinocultura ainda, né? Para frente. Vamos ver sobre raças suínas. Mas é utilizado a raça Large White com a raça Landrace, que eu mostrei os dois aqui. Posso mostrar de novo para ficar mais claro essa informação. Deixa eu botar aqui. Large White seria largo branco, né? O grande branco, né? Que é uma raça realmente grande, comprida, né? Não é tão comprida, mas é uma raça bem... Como ela é bem robusta, ela não parece ser tão comprida. Aí você tem o Large White e você tem o Landrace. Large White em inglês. E o Landrace seria Landrace, né? Raça da terra, algo desse tipo. Lã da terra, que é um animal que aparenta ser mais comprido do que o Large White. Então, geralmente o Landrace tem maior número de tetas e é mais prolífica. Aí você cruzava o Landrace com o Large White, que também é bom produtor de leitões mais robustos, para produzir as matrizes. E quando você faz um cruzamento de dois indivíduos de raça pura, você gera um híbrido entre raças, lembra do conceito de híbrido, que é denominado F1.
É a filiação 1. Nesse caso, nesse processo, você só usa as fêmeas. Quando você cruza Landrace com Light White, os machos são abatidos, descartados. E você usa as fêmeas. As fêmeas são boas mães. Para serem cobertas por quem? Ou por raças puras, como o Duroc. Mostrei para vocês um Duroc já, vou mostrar de novo. Duroc Jersey, né? Você tem o Duroc Jersey e tem o Duroc. Tem o Duroc orelha mais em pé, orelha mais caída, né? O do Jersey acho que é o menor, se eu não me engano. Deixa eu ver. Deixa eu digitar aqui. Então você tem o Duroc, às vezes, para cobrir essas fêmeas e produzir um tree cross, que o tree cross é um sistema de cruzamento. Eu vou ver lá no final da disciplina os esquemas de cruzamento. Então você usa o Duroc para poder produzir animais. E aí os produtos filhos de um porco desse, com a matriz que é cruzamento, que é uma F1, que é o produto F1, Landrace, Light White. Quer ver? Aqui, ó, já está até. Nem acabei de digitar, já tem a busca aqui. E aí o que aparece? Aparece uma fêmea parida, né? É Facebook, não vai entrar. Eu não faço uso dessa coisa, então não vou conseguir acessar. Mas a F1, aqui, ó, geralmente parece uma porca parida, né? É boa por leitões e tal e tal. Não é um animal, é cruzamento das duas raças. E produz muito leitão. E aí, aqui no caso foi de animais brancos, né? Ou talvez até esses produtos sejam os produtos de um cruzamento. Mas você joga o Duroc em cima ou joga o Pietran em cima. Mas também faz isso. Faz coisa diferente. Joga um híbrido já. Em 96, a Embrapa cruzando Duroc, New Hampshire. Deixa eu abrir o New Hampshire para vocês verem aqui, só para vocês saberem, não ficarem no escuro. Porque se não tiver suinocultura ainda, muita gente não vai conhecer o New Hampshire. Porque até... então, caiu um pouquinho. Antigamente você encontrava, eu mesmo, na época que eu fiz escola agrícola, era mais fácil você ver o New Hampshire. Hoje está menos comum, né? New Hampshire ou simplesmente Hampshire, tá? E tem o Essex, que é parecido com o New Hampshire. Até eu acho que eu confundi na hora que eu falei com vocês ali, o Essex suíno. Quando eu botei o Essex, já passou a Inglaterra, né? Que é um estado da Inglaterra, acho que é estado, sei lá. Mas, ó, na verdade eu confundi com vocês, o Essex é esse animal aqui. Aqui tá várias imagens, né? O Essex é esse animal aqui. E o New Hampshire é esse animal aqui. Ou o Hampshire. Os dois têm faixa, tá? Os dois têm a faixa aqui, ó. Na paleta. Só que o Essex é um animal mais profundo, cabeça mais reta e a orelha caída. E o Hampshire é um animal mais musculosão, parecido com o Duroc, a orelha mais em pé, tá? E tem outras raças aí, mas a gente não é o foco. Mas o que a Embrapa fez, tá? A Embrapa fez através de cruzamentos aí, não sei quanto entrou de cada raça e tudo mais e tal, mas cruzando Duroc, vocês já viram na imagem, o Hampshire e o Pietran, chegou a produzir um animal chamado MS-58. Nós tivemos esse animal no campo já há vários anos atrás, né? Porque esse animal foi produzido em 96. Por volta dos anos 2000 nós tínhamos esse animal no campo, bem musculoso e tal, e que tem um rendimento de carne na carcaça mínimo de 58%. É quase uma máquina, é uma receita de bolo. O processo de cruzamento chegou nisso. Para que esse animal serve? Você encontra a fêmea desse animal? Não. As fêmeas são todas descartadas. Você usa só os machos para quê? Para cobrir as F1 e produzir produtos que vão para o abate. Os filhos dele, com a matriz F1, ou outra matriz qualquer, vai todo mundo para o abate. Tá? Só que esse animal tinha um problema. Devido a esse constante processo de melhoramento, e principalmente por causa dessa raça aqui, ó, que é o Pietran, ele tinha um problema com a carne dele, na qualidade da carne dele. Ela acabava ficando uma carne mole. Ela perdia água, aquela carne mole, sem gosto, que a gente chama, vocês vão fazer uma disciplina chamada Tecnologia de Processamento de Produtos de Origem Animal, TPOA. Ela é chamada tem a DFD que é dura e a PSE, carne PSE. Vamos ver aqui, isso é um defeito genético que nós vamos estudar isso. Eu vou tirar essas raças aqui, vocês já viram,
as imagens, né? Então não precisa ficar mostrando de novo. É um defeito genético do melhoramento que leva a esse problema. Carne PSE. É um termo em inglês. O que quer dizer PSE? P é pale, pale, escreve-se pale, é pale, esse pale, que é pálido. S é soft, que escreve-se SUFT, que é mole, né? Macio. E E de exudative, que seria exudativo, né? Ó, pale, soft, exudativo. Então a carne PSE. A carne PSE, como é que ela fica? Ela perde muita água, ó, tá? Após no processamento, abater o animal, ela perde água e fica aquele troço, aquela mochiba ruim. Uma carne normal perde menos água e ainda tem a carne DFD, que é mais comum em bovinos, mas ocorre em suínos também, tá? Então, ó, animais com carne PSE é um gene do Pietran, um gene que existe no Pietran e ficou muito aparente, muito visível no MS58. Vão gravando isso aí, gente. Depois nós vamos ter que trabalhar com essas questões, tá? Vai que a gente pode, de repente, fazer uma pesquisa disso aí, ficar uma pesquisa, fazer e depois uma avaliação a esse respeito. E que faz com que esse animal se estresse muito facilmente. Inclusive, animais Pietran morriam cobrindo as porcas, tinham ataque cardíaco e tal, cobrindo as porcas por questão de ter esse problema, tá? E aí, a carne PSE é o resultado de o animal se estressar muito facilmente. Ele se estressa mais facilmente do que outro animal. E aí levou com que a Embrapa tiver aqui, ó, uma carne, aqui a carne ela fica pálida, ó, mais clara, perde água. Aqui é a coloração normal, aqui é a carne DFD. Que a DFD é dry, firm, and dark. Dry é seca, firm é dura mesmo, e dark é escura, perdão. Firm é firme mesmo, né, mais rígida, e dry é seca. Então é a carne contrária à PSE. As duas são geradas por problemas no abate, mas tem animais que desenvolvem isso com mais facilmente, tá? Mas é um assunto para vocês estudarem profundamente lá em TPOA, porque ocorre em frango também, né? Isso aqui é peito de frango. Ocorre em bovino, né? Então você tem esses problemas aí, mas é mais comum ocorrer a PSE em suínos, tá? Mas já, quando chegar já vão ter visto. Aí o que a Embrapa fez, devido a esse problema com o MS58? Ela lançou o MS60, que é um cruzamento de Duroc, Large White e Pietran. Ela tirou o Hampshire da jogada e manteve o Duroc e o Pietran. Talvez porque o Hampshire intensificasse esse gene, né? Do problema. Aí esse animal é livre do gene alotano, chama-se gene alotano. Esse gene, que é responsável por esse estresse. Então o animal estressa muito facilmente e esse estresse leva a problema na carne. Isso leva uma série de fatores que envolvem aí fisiologia animal, processo de metabolismo, de glicose. Não dá para entrar em detalhes aqui porque é um assunto para vocês verem em suinocultura e para vocês verem lá em processamento de carnes. É lógico que a gente pode passar informação a vocês leiam paralelamente, né? Porque o melhoramento genético é um troço bastante amplo, então a gente tem que estar antenado, não dá para ficar com preguiça de se inteirar e de conhecer, né? Então é para fazer MS60. Usando o quê? Usando raças de grupos, às vezes, distintos, né? Às vezes que não são do mesmo grupo de característica. Quando foi em 2008, a Embrapa teve esses animais aqui, tá? A Embrapa não, o campus, na época da escola agrícola, nem tinha instituto, aí não tinha nem curso superior, já tinha esses animais ali, MS58. O Aristides é quem trabalhava na época. O Aristides tem um bom conhecimento a respeito disso. Tem o MS60, também teve um MS60 na escola. Assim que lançaram o 60, a escola adquiriu. E por último, a escola tinha o MS115. Eu não sei o que tem lá hoje, que animal que tem lá hoje, mas por fim a escola estava tendo o MS115, que é um animal que já foi mais recente, em 2008,
que é um cruzamento de Duroc, Large White e Pietran. Tá? É o mesmo cruzamento lá, só que o diferencial entre o MS60 e o MS115 é que o 115 ele dá animais um pouco mais pesados. Esse terminava um pouco mais cedo. E esse dá animais um pouco mais pesados, tá? E é um potencial para produzir mais carne na carcaça, acima de 62% de potencial. Deixa eu mostrar aqui para mostrar a lâmina inteira. Tem alguém tentando entrar aí, deixa eu permitir. Então, é um potencial para produzir mais carne na carcaça, né? Subiu para 62%. Uma espessura de toucinho menor e uma boa conformação. Tinha um animal desse lá, cara, extremamente manso, absurdamente manso. Cadê meu mouse, gente? Meu mouse tá meio doido, não consigo encontrar o ícone. O meu ícone do mouse sumiu. Deixa eu fechar isso aqui para ver se travou aqui. Deixa eu fechar, porque senão vai ficar nessa pendengue. Bem quando ele trava, quando você fica nesse vai e vem, abre, volta, o pessoal tá entrando atrasado, aí tá, eu tenho que dar esse espaço e ele acaba travando, tá? Então eu tive que abrir de novo. E isso é a tendência que tinha para a produção de animais tipo carne, né? Produzir carne, carcaça magra, carcaça magra. Mas o mercado começou a dar sinais de querer uma carne com mais sabor. Aquela carne menos seca. Quem já comeu, já comparou carne de suíno caipira com suíno, a gente chama de porco branco, né? Animais de criatório comercial, sabe que a carne desses animais geralmente de raça branca, lá de White, Duroc, com essas raças mais melhoradas, ela é mais seca e menos saborosa. Tem menos gosto, né? E aí o mercado começou a dar sinais de que, pelo menos no Brasil, que tem interesse por uma carne mais com mais sabor, um pouquinho mais de presença de gordura, menos natural, que a carcaça tem 3 tipos de tecido, né? É o osso, a gordura e o músculo, não tem outra coisa. Né? Tem algumas cartilagens e tal, mas isso de menos importância. Os principais são esses. E se você aumentar um deles, você reduz o outro. Animal com assatura muito pesada tem menos músculo. Animal com assatura mais leve tem mais musculatura. Animal com mais gordura tem menos músculo. Animal com mais músculo tem menos gordura. Então, para aumentar a gordura tem que reduzir músculo, não tem jeito. Mas o mercado queria animais desse tipo. O que a Embrapa fez? Ela produziu daí animal para isso, mas aí não é macho mais. Aí é a fêmea que vai transmitir isso. Por isso ela produziu essa fêmea aí, ó. A MO25C. Que ela juntou o Landrace, o Large White e o Moura, que é uma raça brasileira de suínos. Lembra que eu falei da suíno Pereira? É o sobrenome de alguém, o sobrenome do cara criou. Moura também. Tá? Depois eu vou até abrir o Moura aí, que eu não lembro de abrir. E é um animal que produz suculência. A carne é marmorizada. Depois eu mostro o que é marmoreio aí para quem nunca viu. E ela é especial para produzir embutidos, defumados, etc. Só que aí, nesse caso, você descarta o macho. Aqui é uma linha genética de fêmeas. Os machos desse processo são descartados. Aí você vai me perguntar, não, é só cruzar o Large White com o Landrace, depois joga o Moura em cima? Ou qual é a ordem? Não sei qual é a ordem, não sei se a Embrapa fala. Porque isso depende muito do experimento. Num experimento desse, você usa esse sobre esse, depois joga esse no produto. Usa esse sobre esse, depois joga esse no produto. Usa esse com esse, joga esse no produto. Aí, às vezes, você faz várias sequências, enfim. Isso aí é uma coisa que geralmente as empresas que fazem deixam sob segredo. Ela diz o que entrou, mas não diz como entrou. Mas não diz qual foi a sequência, qual foi a ordem, quem entrou primeiro, quem entrou depois, quem foi o primeiro cruzamento, quem fez a F1, enfim. Né? Pode até ser que a Embrapa, como empresa pública, deixe isso claro e apresente isso. Mas as empresas privadas que fazem isso, elas escondem debaixo de 7 chaves. Porque vão ter que vender o material, não querem que ninguém reproduza. Certo? É exclusividade. Então vamos ver aqui, a gente puxar para vocês verem a informação sobre a raça Moura. Tá? Suíno Moura. Vamos ver se vai aparecer aqui. Animal meio avermelhado. Ah, tá. O Moura é aquele que eu até botei lá no slide lá. Pra vocês, ó. Ele é um pouco avermelhado e tal. Eu botei no slide, tinha até esquecido.
lá para vocês quando eu mostrei algumas raças lá, ó. E é uma raça brasileira, tá? E aí estão criando associação e tal para registrar os animais, etc, etc. E tem característica de produzir uma carne um pouco mais, com um pouco mais de gordura, tá? Perfil da orelha é um pouco mais leve, ó, mais tendendo para o ibérico, né? Não é tanto do céltico. Mas como é uma raça formada a partir de cruzamentos, então você tem um meio termo aí. Mas é um animal de raça pura, bom e que tem as características de carne boa, por isso então, foi utilizado nesse processo de produção desse suíno, desse suíno da Embrapa lá, que é essa matriz MO25C, né? E a coisa também que eu falei com vocês que eu ia mostrar, né? Suíno, vou botar assim, marmorizado. Vamos ver se consegue aparecer as duas peças de carne aqui com marmoreio. O que é uma carne marmorizada? Ó, é essa carne aqui. Aqui não é propriamente suíno, eu acho, pode ser bovino, mas também tem bovinos com carne marmorizada, inclusive é bem valorizado, tá? Aqui, ó, uma carne com registro do ROC, né? Mas a carne marmorizada é isso aqui, ó. Essas gorduras no meio da fibra, tá? No meio da peça de carne. O que dá mais sabor e mais suculência. Dá a impressão de maciez, mas maciez não tem a ver com isso. Mas dá a impressão de ser macio pela gordura que tem, tá? A carne em si não é macia, é a gordura que é mais mole. Então ela dá essa impressão de ser mais macia, mas principalmente ela é mais saborosa, mais suculenta. Alguns podem dizer, mas ela é mais calórica, pode até ser. Mas quer ver? Deixa eu ver se eu consigo puxar uma imagem aí. Carne não marmorizada. Vamos tentar ver aqui. Não marmorizada. Vamos ver aqui. Se tem, eu queria ver se consegui uma peça que tivesse os dois exemplos, mas deixa eu ver. Carne marmorizada e comum. Vou botar assim. Quem sabe? Para comparar as duas situaçõi, né? Aqui uma imagem não é legal porque é desenho, não é foto, mas é mais ou menos isso que está aí. Deixa eu ver se eu acho aqui está mais claro. Aqui é já peça de carne bovina, tá? Mas olha, uma carne bovina sem marmoreio praticamente nenhum, contra filé. O contra filé com algum grau de marmoreio e o contra filé um corte já bem mais marmorizado. Notem que esse até tem mais gordura que esse de cá, por fora, gordura por fora. Mas no meio, a peça não tem. E aí tem níveis de marmoreios muito mais altos, como esse daqui, por exemplo, né? As raças de bovinos criadas no Brasil, o Nelore, por exemplo, ele tem marmoreio só no cupim. O cupim do Nelore é marmorizado. O resto da carcaça, algum ou outro animal tem um pouco de marmoreio. Mas é uma questão assim que estão trabalhando para selecionar e produzir animais com maior grau de marmoreio, porque o mercado paga mais caro por isso. Embora isso implique em outros processos de eficiência produtiva, que às vezes atrapalha e deixa o processo de produção mais caro. Beleza? Alguma pergunta sobre suinocultura aí? Sobre o melhoramento de suínos que a gente passou? Se não, vamos partir para o próximo espécie que a gente vai trabalhar sobre melhoramento, que é os bovinos, tá? Então, o bovino doméstico tem como ancestral, isso aí é um desenho, né? Uma reprodução tentando demonstrar, tentando mostrar o que era o ancestral do bovino, né? Assim como mostrei o javali, só que no caso do suíno e no caso das aves, os ancestrais estão vivos hoje, né? A espécie que gerou está na natureza, tem quantidade, tal. Não está em risco de extinção, nem o suíno, nem as aves, que eu saiba não. É risco grave e tal. No caso dos bovinos foi extinto. Então essa imagem aí tenta simbolizar o que era o Uros, chamado Urus, ou então chamado também Auroch, com CH no final. Ah, tá, Professor, está eu cancelei a apresentando? apresentação, desculpa. Eu fechei, né? Deixa eu... Uhum. É isso, agora vai, tá?
Então é isso que eu estava mostrando, tá? Essa imagem aí é um animal chamado Uros ou Auroch. São dois nomes, que é o nome que se dá para esse animal. E ele foi o último animal, morreu no zoológico, se tem notícia, né? O último animal estava em cativeiro, na Polônia, no século XIX, 1800 e alguma coisa. Não lembro quando, mas tem essa informação aqui. Então, a classificação zoológica do bovino é um mamífero, né? Mamário, que eu botei para, no caso das aves, a classe é ave, depois do suíno, classe mamíferos, o bovino também é um mamífero. Só que vem aquela classificação, né? Mamífero, ungulado, animais que têm os membros terminados em casco, é o que diferencia os grupos de animais, né? Aí dos ungulados, tem os equinos, por exemplo, que só tem um casco só. E aí tem os biungulados, que são os bovinos, os caprinos, os ovinos, cabrito, um monte de animais que tem dois dedos, né? Dois cascos, né? Dois dedos com casco separado. E aí até o Tiago comentou a respeito do suíno casco de burro, que é uma fusão externa dos cascos, e fica um casco como se fosse de um equino ou de um moar mesmo, né? Só que internamente os dedos são separados. Eu até comentei que o termo técnico para isso é sindactilia, que ocorre também em seres humanos. Mostrei umas imagens aí e tal. Então, aí tem os ungulados, os biungulados, né? ou artiodáctilos também, é chamado de artiodáctilos, né? E dentro do artiodáctilos, aí vai dividindo, você tem a divisão dos animais que são os ruminantes, né? A ordem dos ruminantes. E aí você tem vários animais dentro da ordem dos ruminantes. E, por fim, você tem a família dos bovídeos, tá? Que tem diversos gêneros. Alguns têm muita importância econômica, outros nem tanto. Tá? Então são vários gêneros de bovídeos. Já viram falar sobre Linneu? Imagino. Quando eu dei aula para o primeiro semestre, eu sempre trabalho com a questão de taxonomia, quem foi Linneu, os conceitos de classificação. Tá? Para vocês eu não trabalhei com essa disciplina. Eu acredito que não. Para o Tiago sim, mas eu acho que para o restante da turma não. Então, em 1758, no século XVI ainda, o Linneu criou o sistema Nature. Lê-se Nature, porque esse AE no final não se lê. Lê só o E. E nesse sistema ele juntou todos os bovídeos no único gênero. Todo mundo era boss. Hoje tem algumas divergências, vai e volta, mas está separado hoje. E aí deu a denominação específica, que ainda algumas dessas denominações dadas por Linneu ainda estão em uso, ainda estão em voga, né? Então, para Linneu, todo mundo era boss, né? Todos os bovídeos eram boss. Hoje a gente sabe que não é, né? Tem diferenças de classificação e que deixam os animais com outras... são parentes, mas não são do mesmo gênero, pela alguma diferença que a gente vai ver aí. E aí, depois de estudos posteriores, a própria evolução dos conceitos de zoologia determinaram modificações, né? Diversas modificações nesse sistema de classificação de nomenclatura da taxonomia. E aí novos gêneros foram criados para alguns desses animais, tá? Então você tem aí, nos bovinos, você tem os bovinos que são do grupo dos bovinos que a gente chama de europeus, que se desenvolveram na Europa. Volto de novo a falar de grupamento genético, grupamento filogenético, né? Os animais que se desenvolveram na África, ou foram levados para lá e se adaptaram à África, e os animais que se desenvolveram na Ásia. Então são animais com grupos diferentes. De novo, os bovinos, volto a colocar aqui, são mamíferos, e eu botei esse indivíduo aí, que esse aí é o ornitorrinco, um indivíduo que bota ovo, tem bico, vive dentro d'água e é mamífero, tá? Botei os bovinos pertencem, como já falei, a subclasse dos ungulados, animais com casco, e botei esse animal aí que é o okapi, que é um bicho bem estranho. Existe uma região muito restrita da África, a região do Congo, né? Inclusive o Congo ficou em alta agora por um fato bem, como é que eu posso dizer, bem entristecedor, que foi a morte daquele congolês apaulada lá no Rio de Janeiro, né? O cara morreu
É absurdo aquilo, morreu a paulada como se fosse matando uma cobra, sei lá o quê. E esse animal existe lá no Congo, habita a região de florestas, né? Ele é meio uma mistura de girafa com zebra, com antílope, é bem estranho, tem chifre, um chifrinho, enfim. E é parente do bovino porque tem casco, só que ele tem casco fendido. Aí você tem os animais, como eu já falei, nos 2 dedos centésimétricos, que tem, falei de carneiro, falei de cabrito, falei de bovino, de búfalo, que tem os dedos, né? Mas o camelo também é assim. Então o camelo até aqui ele é parente do bovino. Na verdade todos são parentes do bovino até aqui. Até aqui não. O camelo até aqui, os outros deixaram de ser lá para cima, né? Nas classes, subclasses e tal. Aí tem os ruminantes, botei uma imagem de uma rena, que é um ruminante, tem casco fendido, é ungulado, então ele está dentro da classe, é um mamífero, é ungulado, é artiodáctilo e é ruminante. Então até aí ele tem tudo igual ao bovino. Só que aí há a diferenciação. Aí vem a família Bovidae. Na família Bovidae, os bovídeos, o ovino é um bovídeo, o caprino é um bovídeo, o bovino é um bovídeo e o bubalino é um bovídeo. Mas não é um bovino, tá? Então diferenciar bovídeo de bovino. A mesma coisa, equídeo e equino. Equino é o cavalo, equídeo envolve zebra, envolve o burro, envolve o jumento, são os chamados equídeos. Diga, Luiz. Ô, professor, uma dúvida. A A, anta entra a anta não até entraria aqui, ó. nesse bolo aí, não? A anta entra até aqui, ó. Artiodáctilo. Porque ela não tem um casco só como o cavalo, né? Ah, tá. A anta tem dedos, 3 dedos Não. e acho que é 3 e 4, se eu não me Uhum. engano. Ela não tem os mesmos número de dedos nos membros, não. Deixa eu conferir aqui. Vamos ver se a gente acha aqui. Mas a anta ela tem dedos diferentes. Aqui, ó. Ela possui 4 dedos na dianteira e na traseira 3. Bem estranho, né? É 4 por 3. Mas aí ela é artiodáctila, entendeu, Luiz? Porque tem, aqui tá no caso, 2 dedos simétricos. A anta tem 2 na frente. Entendi. Como o bovino não tem 2 dedos na frente grande, dois pequenininhos, chamados pesunhos. O suíno também não tem. O búfalo, o cabrito, o carneiro. A anta na frente é assim, 2 e atrás 2 pequenininhos. Mas atrás ela tem só um no meio. Então a anta ela é meio paretada do cavalo. Essa perda de um dedo na traseira, ela estava indo em direção para o caminho que foi o cavalo. Depois lá em equicultura vocês vão ver isso, que a anta é considerada parentada do cavalo, mais próxima do cavalo do que de outras espécies. Embora ela vá até aqui só, tá? Então você tem os bovídeos aí, que são todos animais que têm essa característica, todas as características de trás aqui, e mais o fato de serem ruminantes e serem próximos, mas não se reproduzem entre si, tá? Nenhum desses se reproduz entre si aqui não. Como ovino e caprino, porque daí eles são da subfamília Ovinae, que aí a separa dos bovinos, há uma possibilidade de reprodução e produção de um híbrido. Remota, mas há, tá? Mas de ovelha com bovino não, de cabra com ovino não, tá? E uma pergunta, como é que eu sei que isso aqui é uma cabra e não é uma ovelha? Diz lá nada. Alguém consegue falar para mim aí? Porque tem ovelha sem lã, né? Isso aqui é uma ovelha deslanada. Que não tem, pelo, né? Ele chama de carneiro pelo de boi. Que é o Doppler. Por que eu sei que isso aqui é uma cabra e não uma ovelha? Cauda levantada, né? A ovelha não tem cauda assim, tá, gente? Então, às vezes as pessoas, um leigo confundir, beleza, mas vocês como estudantes de tecnia não podem dar um fora desse nem na pala. Piorou se for profissional, né? Aí é chamar a ovelha de cabra, chamar a cabra de ovelha, chamar bovino de búfalo, búfalo de bovino, o vaca de boi, boi de vaca, cavalo de égua de cavalo, né? Então, antes de falar qualquer coisa, procura, porque os caras vão tirar sarro mesmo. Quem puder, tiver chance, vai, principalmente o pessoal do meio rural, né? Então, o cara estudou, mas não sabe nada. Isso é comum, tá? Isso aí, vocês vão ouvir isso aí. Essas questões. Às vezes é um troço que não tem nem tanta importância, mas os caras aproveitam para tirar sarro. Tá? Mas aí, a cauda, tá? Você tem, geralmente a ovelha tem lã, né?
Mas tem raças de ovelhas que não têm lã. São ovinos deslanados. Pela região deles evoluir, região mais quente, tal. E aí eles se assemelham às cabras, mas tem alguma diferença aí, principalmente aqui nessa questão da cauda. Entre outras diferenças também, né? Mas de longe você bate o olho e vê a cauda. Vamos lá. Então a família dos bovídeos. Quais as características principais dos bovídeos? Primeiro, os bovídeos, todos os bovídeos, o cabrito, o carneiro, o búfalo, o bovino, os antílopes, o bisão, o iaque, o iaque habita lá o Himalaia, o bisão é o bisão americano, aquele búfalo americano, o bisão europeu, todos esses animais, o gaur, o gaial, são animais da Índia, parecem um bovino, mas não são, são bovídeos. Todos esses animais, eles não têm, o chifre deles, se eu cortar na base, pé da cabeça é oco. Tá? Aí fala, mas todo animal é assim. Não, os cervos não são assim. Os cervídeos, que daí é a outra família, não é bovídeo, é cervídeos. E aí entra o cervo de Pantanal, alguns o chifre, nem é chifre né? O chifre cai conforme a época do ano. O alce mesmo é assim. Cai conforme a época do ano e é um amontoado de pelo, na verdade, pelo duro, que cresce e depois cai, cresce e cai, cresce e cai. E não é osso como o bovino. Mas tem o cervo do Brasil aqui, o pessoal conhece aí, o mateiro, né? O guatapará, ele tem chifres fixos e não é oco, é sólido. E é um ruminante, tá? Mas não é um bovídeo. Então, os bovídeos têm o chifre oco na base. Outra característica é, nenhum bovídeo tem dente na arcada superior, dente incisivo. Na frente aqui, os incisivos, só tem dente embaixo. A maioria que mexe com bovino sabe disso, que mexe com carneiro, com cabrito, com búfalo, sabe. Eles são banguelos em cima, né? Até o hábito de cortar o capim, eles cortam o capim jogando a cabeça para frente, para ir contra os dentes que estão embaixo. Em cima é banguelo, é só gengiva. Tá? Então, característica específica dos bovídeos aí. E a classificação mais moderna feita dos bovinos, onde é que eles estão, tá? Dentro da família da classe dos mamíferos, onde é que os bovinos estão? Eles são artiodáctilos, já tô partindo já da ordem, tá? Não tô lá em cima no filo, reino, né? Reino, filo, classe. Então, tô já da ordem, tá? Classe dos mamíferos, ordem. Eles são ungulados, é ótimo, né? Que é a subclasse dos ungulados, mas eles são artiodáctilos, dedos fendidos. Aí dentro da artiodáctilo tem a subordem, que são os ruminantes, uma ordem abaixo, que é a ordem chamada Pecora, que só está os bovinos, os bovídeos, a família Bovidae, a subfamília Bovinae, aqui ele se separa dos ovinos, que você tem Ovinae e Caprinae, a tribo bovine. Esse termo tribo, vocês nunca viram em taxonomia, talvez, são as subdivisões, né? Porque as divisões básicas são reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. São 7. Mas tem divisões dentro. Então, entre família e gênero, eu posso ter subfamília e posso ter tribo. Tribo bovine, gênero Bos, espécie Taurus, e aí eu tenho duas subespécies. Bos Taurus taurus, Bos Taurus índicos. Qual a importância de saber chegar até esse ponto? Se vê isso aqui, para a gente entender que o Bos Taurus taurus tem características gerais próprias para um caso e o Bos Taurus índicos tem outra, tá? E aí dentro do grupo Bos Taurus taurus tem alguns animais que foram levados para regiões naturais do Bos índicos e se adaptaram e ficaram um pouquinho diferentes, mesmo sendo Bos Taurus, mas não são iguais aos Bos índicos. Vamos ver isso aí. Aí já tem os gêneros, tá, gente? Só para curiosidade aqui, alguns gêneros. Gênero que não é o gênero bovino, gênero Bibus. Esses bichos aí, que eu falei para vocês que é da Índia. É um animal é chamado boi da floresta, animal grande pra caramba, perto de 1000 quilos machos, e habita a região de floresta mesmo, selvagem, não existe domesticado. O Bibus cavifrons, Bibus frontosos, meio aparentado dele, se reproduz com ele, mas já é um pouco usado para algumas questões de trabalho, amansamento, puxar peso, e, enfim, produzir carne, mas são mais aparentados, mesmo gênero, né? Aí você tem o Bibus sondaicus, que esse até é criado, ó, do cabecinho aqui, até usado para
para produção, mas também tem selvagem na ilha de Sonda, lá na Ásia também, tá? Animais selvagens. Esse aqui, para termos de exploração zootécnica, não tem muito foco, mas esse é usado para as regiões, para os povos de lá, né? Esse também, tá? Aí você tem os búfalos anões, né? Que chama de grupo de búfalos anãos, que chama de anoa, né? Anoa quarlese, floresta também, pequenininho, chifrinho para trás. Anoa depressicornis, muito parecido, mas já é outra espécie. Também um búfalo anão, pequenininho, é bem pequenininho. Um pouco maior do que um cervo, um pouco maior do que um veado. Acho que menor que um veado pantaneiro, que é um veado bem grande, né? Anoa mindorense, só habita a ilha de Mindoro, bem restrito, também um búfalo anão. Está mais aparentado do búfalo do que o bovino, mas é um outro gênero, é o gênero Anoa. Então, aqui, ó, tá vendo aqui? Bem claro que ele é um bovídeo. Tá? Ele é um bovídeo, não é um bovino, mas é um bovídeo. Por quê? É banguela em cima. Não tem dentes, tá? Aí você tem dois gêneros de búfalos, né? Chamado búfalos. Os sinceros, ou cínceros, não sei como é que pronuncia corretamente, e o búbalos. Os cínceros é o búfalo africano. E aí, gente, ó, já fica a informação aqui, pelo amor de Deus. Já vi profissionais. Esse dia eu estava vendo assistindo uma palestra que foi promovida há uns anos atrás, está no YouTube, sobre búfalos. Aí uma professora do Pará e uma professora do norte de Minas. A do norte de Minas é especialista em bovinocultura, nutrição de bovinos, aquele negócio todo, de fisiologia digestiva, e honey. E a outra lá do Pará é especialista em bubalinos. Tá? Aí eu notei, essa professora dali é mediadora da palestra, né? Quem faz a mediação. E, dado o momento, a professora de lá passou as informações que ela não tinha, que ela tinha que era assim, mas não tinha muitos dados para poder explicar o porquê. E a outra estranhou e falou que, assim, me deu a impressão que ela estava meio como que agressiva e querendo se empoderar e demonstrar conhecimento. Citou um monte de rota fisiológica lá, de digestão e tudo mais. E aí deu uma escorregada. Falando dos búfalos, porque os búfalos não sei o que na África, tal. Aí a outra professora foi bem educada, se manteve numa boa. Mas depois ela falou, os búfalos africanos não são os búfalos domésticos, tal. É outro gênero, inclusive, né? Além de ser outra espécie, é outro gênero, não se reproduzem, não são domésticos, tal. Aí a Erika tentou dar uma consertada, mas já tinha pisado no tomate. Então você tem o búfalo africano, aquele que vem na televisão, em documentário, búfalo, já vi na internet a pessoa falar de búfalo, apresentar búfalo, sei lá o quê. Esse dia mesmo eu fiz um comentário num vídeo, o cara falando de produção pecuária no Brasil, falou de búfalo e botou o búfalo africano. Eu falei, cara, ninguém cria esse bicho no mundo, lugar nenhum do mundo cria ele. Ele não foi domesticado, ele é totalmente selvagem. Não é como esse que tem um ancestral selvagem solto na natureza, na Índia, e tem os animais domesticados. Não é como o suíno, que tem a mesma situação, não é como a galinha, que tem a mesma situação. Esse aqui nunca foi domesticado. Então você tem um Sincerus cafer, búfalo africano, ou búfalo do cabo, chamado, e o búfalo doméstico, que tem duas subespécies, né? Tem o Búbalis bubalis, é o gênero búbalos, né? Búbalos bubalis, e variedade bubalis, e o búbalis, variedade não, opa, caiu a internet. Já acho. Vocês estão me ouvindo? Ah, meu Deus. Ficar pelo telefone.
Cacete. Pessoal, estão me ouvindo? Oi, gente, estão me ouvindo? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. O que acontece? A energia acabou aqui. E aí caiu a conexão, eu estava tentando entrar pelo... Deixa eu tirar esse eco aqui. Ah, peraí. Eu vou ter que fechar aqui o telefone, porque ele está captando de volta o som. Aí eu tentei entrar pelo telefone, tá? Porque o telefone é dados móveis e tal, mas aí não deu certo, demorou. Muita gente até saiu, né? O que acontece? Eu tive problema com esse negócio aí e com a conexão. Deixa eu fechar aqui. Tá, beleza. Ah, caiu de novo? Que diacho. Coloca crédito pro professor aí. Ó, eu de volta. Tá com um problema aqui, tá? A minha conexão não... A energia caiu, voltou, demorou a conectar. Aí eu tentei pelo telefone, mas estava demorando muito, porque o telefone eu não tenho salvo o link. E o link que eu tenho é aquele que eu falei com vocês que vocês não conhecem, não iria abrir. E até eu estava já conseguindo entrar, quando consegui entrar começou a dar esse eco. Se ficar com dois dispositivos, né, dá eco. Eu estou falando por um aqui e o outro recebe e o que eu falei e emite de novo e é captado de novo, fica aquele negócio, né? Mas enfim, deixa eu voltar onde nós estávamos lá, muita gente saiu, mas depois o pessoal pega essa aula, essa gravação. Deixa eu ver se a gravação continua, tranquilo, não parou a gravação, porque não acabou a energia do computador, só ficou pela bateria, né? Só da internet. Então eu estava dizendo que tem um búfalo, Bubalis, tem várias raças, aí tem duas raças aí, né? O Búbalus bubalis, variedade Bubalis, e o Búbalus bubalis, variedade Querebal, ou Carabal, né? Que é uma diferenciaçãozinha aí entre os dois grupos, até que o cromossomo é diferente. Mas são animais do mesmo, aparentados com bovinos, mas não são dos bovinos. Então até nós não vamos trabalhar especificamente com o melhoramento genético de búfalos, mas os conceitos são muito parecidos com o melhoramento genético de bovinos. A gente tem também o gênero bison, que é o bisão americano. Desculpa, Oi. apresentação. Ah, tá, desculpa. Achei que eu tinha colocado. Ah, é muita coisa para atrapalhar.
Vamos lá. Então está dizendo, né, os búfalos têm esses dois grupos, essas duas variedades, né? O búfalo, que são da mesma espécie, só tem as variações, né? Búbalos bubales, variedade bubales, e búbalos bubales, variedade querebal. E você tem o gênero bisão, que eu falei que é o bisão americano, né, o chamado búfalo americano, e o gênero Bos. Então, você tem o bisão europeu, bisão bonasus, e o bisão americano, bisão americanos, muito parecidos, só que um está na Europa e outro está nos Estados Unidos, separado pelo Oceano Atlântico, mas se reproduzem entre si e tal e tal. E aí você tem, dentro do gênero Bos, você tem esse bicho aqui, que se reproduz com bovino, gera um híbrido, assim como se eu estivesse cruzando cavalo com jumento, né, cavalo com jumenta ou jumento com égua, a espécie do cavalo com a espécie de jumento. É um animal que é da região do Himalaia, a cauda parece uma cauda de cavalo, peludão, mas é um bovino, tem um chifre oco, não tem dente em cima, mas não é um bovino. Mas é explorado lá nessa região para produção de carne, produção de pele e produção de leite. Tá? Muito pouco leite, fraquinho, mas produz. E por fim os bovinos, que é do gênero Bos, né? É o mesmo gênero do iaque, que é esse bicho aqui, o Bros luniensis, iaque, chamado lá, né, na região dele. E os bovinos são aparentados desses bichos todos aí. Por quê? Todos os bovídeos, todos os animais que têm chifre oco e não têm dente na cauda superior, eles têm um ancestral, um indivíduo lá na pré-história que foi o que originou. É um antílope do período Mioceno e Plioceno, as eras geológicas da Terra, né? Botem lá em geografia e tal, nesses conhecimentos aí. E aí todos os animais que têm o chifre oco, os chamados cavicórneos, né, que é outra denominação para animais de chifre oco, ovinos, caprinos e os diferentes grupos de bovinos são descendentes desses cavicórneos, juntamente com outros animais, né? E aí estudos de fóssil, de paleontologia, levam a crer que os bovinos europeus, como eu falei que tem dois grupos, né? Eles defendem de 4 formas que foram ancestrais primitivos, que já foram extintos, só tem só os fósseis, que eram chamados de Bos braxeros, Bos aceratus, Bos fantosos e Bos primigênios. O que é isso? É mais ou menos igual a galinha. Quem é o que mais foi responsável por ser o ancestral do bovino? Esse bicho aqui. Mas quais os que também podem ter entrado na formação? Esses outros aqui. Bos braxeros, Bos aceratus, Bos fantosos. Para os bovinos da Europa, tá? Mas o que mais tem, é igual na galinha, né? O Galus banquiva é o que mais foi o responsável pela formação da galinha. Mas outros 3 também entraram, né? O Galus sonerati, o Galus lafayette e o Galus varius entraram na formação. E aqui, no caso dos bovinos, entrou esses gêneros todos, essas espécies todas aqui do mesmo gênero. Mas o principal é o primigênios, tá? E já os zebuínos descendem aqui primigênios e aqui primigênios namádicos. Uma outra divisão dentro da espécie, uma subespécie namádicos, subespécie primigênios. E com isso você tem bovinos com características diferentes, porque esses indivíduos todos foram extintos, tá? O Bos braxeros, que era formado, era menor do que o auroch. O auroch era esse Bos primigênios. E foi o primeiro animal a ser domesticado, segundo relatos, segundo fósseis e segundo dados pré-históricos, né? De informações de fósseis e tudo mais. Ele foi domesticado na Ásia e depois foi levado pelos povos arianos para regiões da Suíça, que aí encontraram ossos desses animais lá, as ossadas lá. E qual que é a importância de saber? Porque a característica da cabeça desses animais, ela varia. Os fósseis têm a ver com algumas características de crânio encontradas hoje. Por exemplo, você tem animais com fronte côncava, ou seja, afundada, e tem animais com fronte convexa ou retilínea. Então esses animais tinham fronte côncava, a fronte meio afundada, digamos assim, né? E a convexa é aquela fonte mais projetada. E ocupava quase metade, uma fonte bem ampla, metade do crânio,
mais larga entre os olhos e estreita entre os chifres. Esse é o fóssil. O Aqueratus é um animal pequeno, já tinha a fonte côncava, escavada, né? A marrafa, que é uma. Vocês viram a anatomia lá, deve ter visto, né? O que é a marrafa, né? É aquela parte no meio entre os dois chifres, na nuca. Era saltada, inclusive você tem alguns animais que têm isso hoje em dia, aquela proeminência, tem a ver com essa herança genética. Eram mochos, daí que veio os bovinos mochos. E hoje os descendentes são alguns mais próprios, mais próximos. Por isso que acredito que tem a entrada de vários animais na formação do bovino, junto com bosses primigênios, por causa disso. E o bosses frontoso, animal de tamanho médio, a dianteira mais desenvolvida e chifres em forma de lira, forma de curvados, né, arqueados. E os animais foram domesticados e mantidos na região da Suíça, Alemanha, onde hoje a Suíça, a Alemanha, a Áustria, a Hungria. Hoje a Europa, na época não existia esses países, né? Não existia essa denominação. E o bosses brachycephalus, que é um animal pequeno, o chanfro era curto, tudo a diferença está na cabeça, tá? Chanfro curto e mais largo, a fronte era mais larga e plana, não é côncava nem convexa, e focinho muito curto. Dos fósseis que encontraram, a cabeça era assim. E o animal que mais entrou na formação do bovino, que é o bosses primigênios, é um animal grande, bem maior que todos os outros, tá? É chamado de Aurochiorus, é o mais antigo de todos eles, e foi domesticado pelo homem primitivo. E como eu disse para vocês, eu falei 1700, mas eu me equivoquei, tá? Ele teve animais vivos até período histórico agora, que os últimos foram abatidos e caçados em 1627. O último relato de animais abatidos, caçados na natureza, 1627. E esse é considerado o ancestral mais próximo e imediato, que tem mais ligação com o bovino. Existe, inclusive, uma tentativa de genética aí de recuperar esse animal. Digamos, os caras falam ressuscitar, mas não é ressuscitar. É conseguir, através de cruzamento e material genético, reproduzir ele através de seleção, chegar no formato que ele tinha no passado. Você vê que em Portugal, Espanha, essa região tem alguns trabalhos aí científicos nesse sentido. Mas você tem fósseis dele, ossada, né? Fóssil na Europa, no norte da África e algumas regiões da Ásia. E tinha 3 variantes, 3 subespécies. O bosses primigênios, o bosses primigênios namádicos, que é o que gerou o gado zebuíno, vamos ver depois o que é zebuíno e o que é catalino, e o bosses primigênios mauritânicos, que esse parece que não acabou não deixando descendente nenhum. Tá? E aí está a região de ocupação, né? O bosses primigênios ocupou toda a Europa, parte da Ásia e chegou até o norte da África, né? Isso aqui, se for lembrar do mapa, isso aqui é a Índia, tá? Aqui já é parte da Ásia, Afeganistão, Paquistão, vindo para cá, aqui é a Rússia, para cá a China, tá? Aqui é a Europa, Itália está aqui, então Europa, França, Inglaterra, Alemanha está aqui, tá? O bosses primigênios namádicos é o que habitou essa região aqui, ó, norte da África e a Índia também, que é essa região aqui, parte da Ásia. E o africano ou o mauritânico, né? Essa região aqui do norte da África. Mas talvez tenha alguma genética desses animais nesses grupos que tem aqui. Tem umas raças bem diferentes que vocês nunca viram. Tenho certeza que nunca viram as raças africanas aqui, que estão sendo estudadas hoje pelo melhoramento genético, tá? Até para usá-las para cruzamento com outros animais. E essa é a representação do que seria o ancestral do bovino, bosses primigênios, que foi extinto, né? Como foi lá, em 1627. E o namádicos, ele não se tem dados, mas é o que originou o que a gente tem, o bosses taurus índicos hoje em dia, que é o gado indiano, né? Zebuíno. Mas não tem muita informação a respeito disso. Ninguém nunca viu um bicho desse vivo, porque só encontrou fóssil, só ossada. No caso do outro, encontrou animais vivos. E não tem nenhuma uma forma hoje em dia que corresponda ao que é o zebu hoje em dia. E nós vamos ver a diferença genética entre zebu e bovinos e qual que é a importância disso no processo de melhoramento. E o tal do mauritânico habitou o norte da África, que talvez
tem raças dessa região que sejam, tenham sangue desses animais, tá? Deixa eu ver que oração aqui, nós vamos entrar tá, há tempo ainda. Até bom complementar essa informação. Oi. Ô, professor, esse animal preto que você mostrou na lâmina para trás aí, ele é parecido mais com esse daí. Mais com Isso, isso. aquela raça Não caracu, né? só o Por causa caracu, do como chifre para todas as frente. raças ibéricas, tá? O que é ibérico? É a Península Ibérica, né? As raças italianas, raças espanholas e raças portuguesas. Eu não sei se a Grécia tem alguma raça que seja nativa de lá. Você quer ver? Eu vou botar uma raça aqui que você vai ver que é mais parecida ainda. Raça delida. Vamos ver se vai aparecer. Não, não apareceu. Deixa eu ver aqui. Raça delida, miura. Vamos ver se vai aparecer. O que eu quero. Aqui. Ó. Tá vendo aqui? Não é bem. Tá parecendo você ajeitar, né? É, Isso aí é os bois é. de Então é tourada uma de raça espanhola. espanhola. Aí você tem, quer ver, ó? Quer ver raças portuguesas que tem essa característica? Ah, bovino. Deixa eu copiar que eu vou ter que reproduzir. Opa. Alentejano. É um pouco parecido, embora o chifre seja mais aberto. Essa é uma raça portuguesa. Bovino minhoto. Minhota, tanto faz. É outra raça portuguesa, tá? Que é parecida com o caracu, ó, tá? Então, o caracu é formado a partir do seleção natural de bovinos do Brasil, que os portugueses trouxeram para cá e acabou formando o caracu, certo? Aí você tem minhota lentejana, você tem mirandesa, que é de Miranda, em Portugal. A goma já é um pouquinho mais abaixada, mas um pouquinho mais profundo, mas tem uma característica um pouco daquelas raças lá. Mas a que mais se assemelha realmente é o miura e o caracu. O caracu se assemelha um pouco com o minhoto, né? Ó, às vezes você pegar um caracu, para quem não conhece caracu, ó, ouvindo caracu. É uma raça brasileira, mas que assemelha bem. Se olhar, deixa eu pegar uma foto que seja mais fácil de ver aqui, ó. Um caracu e um minhoto. Né? Não tem muita diferença, né? Aqui, aqui ficou mais claro. Ó. Só que isso aqui é o minhoto, esse é o caracu. Esse tem 500 anos de Brasil, de adaptação e seleção às condições brasileiras, e esse não saiu de Portugal ainda. Tá lá, né? A raça tá lá. E inclusive o caracu não é o minhoto, não. Tem característica, mas não é, porque esse aqui não aguenta o calor que o caracu aguenta, não aguenta o carrapato que o caracu aguenta, entre outras situações, tá? Talvez seja mais produtivo, mas é menos adaptado. Todo esse conceito que a gente tem que ter a respeito de melhoramento de raças e tal, certo? Então essas raças, elas são essa diferença, a gente tem que conhecê-las e saber utilizá-las, né? E voltando a falar aqui dos bovinos, então eu falei que vocês são dois grupos genéticos e destrinchei lá de onde que eles vieram, né? Então você tem o Bos taurus taurus, que abrange o chamado gado bovino europeu, animais da Europa, que tem uma quantidade grande de raças aí, né? E algumas dessas raças estão praticamente no mundo todo, como é o caso do holandês. Está disseminado pelo mundo todo. Entre outras, né? O holandês, o Jess também está boa parte do mundo. E você tem o Bos taurus índicos, que para quem mexe com gado aí é o famoso zebu, né? E é o gado mais criado no Brasil. E a denominação própria do gado zebu é o gado de cupim. Por quê? Porque o gado taurino não tem cupim. Ele tem um pescoço volumoso, mas não é cupim. Cupim tem que estar aqui. Né? O músculo que desenvolveu no zebuíno é atrofiado aqui no taurino.
é o músculo romboide. E é o único músculo no bovino que é marmorizado, no zebuíno que é marmorizado. Esses animais apresentam um marmoreio de carne mais fácil que esses aqui. Esses animais tendem a ter carne mais macia que esses aqui. Esses animais tendem a ser mais especializados que esses daqui. Por quê? Porque aqui tem muito mais tempo de seleção, esse tem menos tempo de seleção. Porque na Índia, no nativo, ninguém ficou muito tempo gastando tempo de seleção deles. Então esse é o gado zebu, ou o gado de cupim, né? Tem cupim, tem barbela, coisa que os outros não têm. E ele tem naturalmente nativo na Ásia e na África. Depois eu vou mostrar para vocês alguns zebus aqui africanos, tá? E um meio termo, meio zebu, meio taurino. E há diferença entre esses dois animais. E eu vou apresentar essas diferenças aqui, para até apresentá-las, tem 2 minutos ainda. E vocês saberem já as diferenças que a gente, até para usar para cruzamento. Um dos melhoramentos imediatos que você faz é cruzar um taurino com um zebuíno. Que eu concentro o que tem de bom num com o que tem de bom no outro, que é um híbrido, como eu já comentei lá atrás, né? Então você tem nos bós índicos, nos zebuínos, você tem o cupim. A presença do cupim, que eu falei que é a principal característica, que é sobre a cernelha, a região da cernelha, acima da paleta ali. Tá? No taurino você não tem cupim. O máximo que você tem é uma formação mais acentuada de cangote no pescoço dos machos, das fêmeas não, só dos machos. No caso do zebuíno, as fêmeas e machos têm cupim, embora o macho é mais desenvolvido. No caso do taurino, nenhum dos dois tem cupim. O macho, só o macho que tem um pescoço mais desenvolvido. Mas não é cupim, tá? Não é o músculo romboide. A cabeça do zebuíno é uma cabeça que, se você for olhar, ela tem a aparência de ser mais comprida e mais estreita. Então, quando fala relativamente, é a relação entre largura e comprimento. Na cabeça do taurino, não é que ela é pequena, é enorme. O animal tem a cabeça grande. Só que ela parece ser pequena por quê? Porque ela é curta e é mais larga. Então, a largura é menor em relação à largura, em relação à relação largura e comprimento que tem no zebuíno. Então a relação largura-comprimento no zebuíno é uma, a relação largura-comprimento no taurino é outra. Então a cabeça dessa aparência de ser menor. A garupa do animal do zebuíno ela é mais estreita, mais fechada, é um animal menos largo, digamos assim, tá? E mais caída. Depois nós vamos ver isso aí. É um ponto de seleção, de melhoramento genético dos animais, essa elevação da garupa, principalmente zebuínos. Trabalhar para melhorar isso. Porque é na garupa que estão as carnes nobres, né? Então se o animal tem a garupa mais levantada, com mais massa muscular, tem mais carne nobre. A garupa também é responsável por sustentar o úbere. Garupa mais caída dá úbere mais despencado. Garupa mais levantada dá úbere mais bem suportado. E a garupa no taurino, ela é uma garupa mais larga e de formato mais plano, mais horizontal. Os membros dos zebuínos, dos índicos, eles são mais compridos, tá? E com menos cobertura muscular, são mais magros. Só que a perna é mais comprida porque eles andam mais e andam melhor. Às vezes são até mais altos, porque as pernas são mais compridas. Mas é perna, não é corpo. Tá? No caso dos taurinos, os membros são mais curtos. E a musculatura dos taurinos é uma musculatura mais evidente, mais volumosa. Tem algumas raças, inclusive, com enorme volume de musculatura. A cauda do zebuíno é mais comprida, é mais fina e há um destaque, assim, uma separação maior de quantidade de pelos na ponta da cauda. Tá? Ele não tem pelo ao longo da cauda toda, é mais na ponta, que é a vassoura chamada, é mais separada, destacada. A cauda dos taurinos é uma cauda mais curta, mais grossa e tem pelo quase que de ponta a ponta. Por que o zebuíno tem essa cauda mais comprida, mais fina e até mais móvel? Porque ele evoluiu num ambiente com muito inseto, muita mosca, que tem que tocar. Então usa a cauda com mais eficiência. Esse aqui nem tanto. A cauda é mais grossa, menos móvel, não tem o poder de mobilidade que esse tem. Tá? Porque não depende disso. A região que ele cresceu é a região fria. Então inseto não se cria muito lá não. A pele do zebuíno é uma pele solta, mais desenvolvida, cheia de pregas e mais fina. Ela se movimenta mais facilmente, toda preguiada, é um volume maior de pele. Por que um volume maior de pele? Para perder mais calor. Quanto mais pele, mais calor perde. No caso dos taurinos, a pele mais agarrada, para não perder calor, porque ele é de clima frio. Não é preguiada, é um volume pequeno e é mais grossa. Para perder calor é mais difícil.
mais dificilmente a perda de calor. No local do zebuíno, a pele é mais fina e perde calor mais fácil. Os pelos nos zebuínos são pelos curtos, finos, mais ácidos, mais em pé assim, e mais densos. O zebuíno tem mais pelo do que o taurino. Não que ele tenha pelo maior, o pelo é pequenininho, mas maior quantidade de pelos. Nos taurinos, os pelos são relativamente compridos e mais macios. Tá? É menos ásperos, mais acamado. Por quê? Tem que acamar, não pode ser em pé, para deitar e proteger de perda de calor. Já o zebuíno tem que ser um pelo mais em pé, mais áspero, para o calor sair e ele não segurar. E ele tem mais pelos porque a quantidade de pelos está ligada à quantidade de glândulas que perde suor. Glândula sudorípara. Cada pelo está dentro da glândula sudorípara. Tem um suor na base de cada um. Ao suor, né? Ele sua na base de cada um. No caso dos taurinos, eles têm menos pelos e, consequentemente, menos glândulas sudoríparas, para perder menos calor. O sistema digestivo dos zebuínos é menor, tá? É mais curto, tá? Dos taurinos é mais comprido, então ele come mais, cabe mais alimento no sistema digestivo dele. Só que ele acaba aproveitando melhor. Por que aqui é mais curto? Esse animal evoluiu consumindo um alimento mais pobre. E não adianta ficar segurando lá, perdendo tempo com aquele alimento que não está digestivo. O que tem que sair já saiu, então ele já passa logo, vai embora, come mais, vai embora, porque tem pouco nutriente no que ele come. No que ele come, no que ele foi, onde ele se desenvolveu. Aqui não. Tem mais nutrientes no capim que ele come, então ele fica mais tempo aproveitando. Dá para tirar mais. Como eu comentei, ó, aqui tem mais glândulas sudoríparas. Ele tem um maior número, elas são mais superficiais, mais para fora e funcionam melhor. Nos taurinos é o menor número, elas são mais aprofundadas e funcionam menos eficientemente. Então ele perde calor e soa de uma forma menos eficiente. Colocar ele na região de calor é um martírio, por várias situações aí. Inseto, poder de resolver a situação, quantidade de pelo que segura calor, não consegue suar igual o outro, enfim. E por último, os zebuínos costumam ser mais curtos. Você olha, eles são mais curtos que os taurinos. Por quê? Eles têm menos vértebra na coluna dorsal. Menos uma vértebra sacral, ou seja, a garupa é mais curta, e tem menos 3 na cauda. E os taurinos têm 51 vértebras na coluna dorsal. Até a quantidade de osso na coluna é diferente. Então são animais distintos. E o que importa isso, tá? Isso aqui já deu horário, né? Isso importa, depois eu vou comentar na próxima aula, para você saber trabalhar com isso. Com o processo de melhoramento dos animais. Beleza? Acabou a energia. Ô, Thiago, você tá em cerejeira, Beleza, Thiago? Desculpa. Beleza. Interromper. Beleza, fica assim então. Então acabou a energia geral, aqui também acabou, né? Não, eu tô em Columbiara. Você tá onde, Ricardo? Colorado? Pois é, aqui acabou aqui, voltou depois Aqui acabou também, professor. Então foi meio geralzão, cara. Colombiara também. Bem na corte divisa deve ter com vindo Uruguai. Indiana. Provavelmente Colorado também acabou. Porque aqui em casa foi bem assim, igual o Thiago falou. Acabou, voltou, acabou de novo, aí voltou de novo. Só que aí demorou a conectar, né? A internet, porque aí Ué? Aqui em Colorado não caiu não, mas ontem caiu, ficou quase uma hora. Não sei. O fato é que acabou. Aqui pra nós. Ainda bem que por 6 não, mas também foi rapidinho também, né? Nem implicou em muita coisa. Eu acho que a nossa energia aqui, a de Pode ser. cerejeira, vem lá do Chupinguai, da usina de lá. Parece que é, porque Tá, ela vem o União Colorado, até né? aqui, Mas não tem daqui União vai pra para Colorado, não. cerejeiras. Ele passa lá na rodovia, mas não vem pra cá não. Mas, gente, é isso, tá? Então, a semana que vem eu vou ter que ver, parece que vou confirmar, mas parece que não tem previsão de horário pra aula, né? Tá, no calendário tá como fonte facultativa. Eu vou confirmar isso com a coordenação lá, departamento de ensino. Se não houver, a gente não faz aula. Se houver, a gente faz. Mas aí eu mando mensagem para vocês, com a DECIP, pelo SWAP mesmo. Se vai haver ou não. Se não mandar nada, é porque não vai ter aula, tá? Se eu mandar, é porque vai ter. Deixar mais ou menos assim já. Tá? E
E aí, dessa maneira, a gente volta daí na próxima, só na outra semana daí, e acredito já presencial, primeiro dia daí depois. Então, estamos aí. Se Deus quiser, presencial. Vamos lá, a gente já, Tomara a Deus. dá pra gente ver daí, Tá na hora não, tem, já. não tem zebuíno lá no Passou da campo. hora, né? Porque só tem gado girolando, né? Mas tem, talvez tenha algum agir. Mas tem na fazenda experimental tem. Mais zebuíno, mais Nelore. A gente pode ver dessas diferentes características, né? Mais claras. Até se tiver bezerro, que é mais fácil mexer. Para chegar perto e passar a mão e tudo. Fechou então? Falou, valeu. Tá beleza, então, professor. Fechou, professor. Boa tarde. Todo mundo aí, realmente. Deixa eu ficar assim então. Bom final de semana pra vocês aí.